Retornamos, caro telespectador, hoje conversando com o Dr. Márcio Pugliese. Então, Márcio, o novo é permanente? Olha, essa pergunta eu tirei do seu livro, ouviu? Eu extraí do seu livro, que eu achei interessantíssima. E desta maneira nós vamos colocar ao telespectador. Então eu vou repetir. O novo é permanentemente criado e a novidade traz em si obsolescência do velho, que, de fato, não abandona imediatamente o palco, gerando tensões de caráter organizacional extremamente complexas. Daí eu pergunto humildemente, o novo se torna obsoleto tão logo é conhecido? Bom, sim e não. Né? Há sempre uma persistência do que é velho, o que acomoda as tensões de transformação social particularmente. Aqui eu estou muito preocupado em falar que, por exemplo, você compra um veículo em outubro de um ano, certo? A linha nova, em geral lançada em outubro, fica com ele até outubro do ano seguinte, quando ele já se tornou obsoleto porque novos modelos foram lançados. Né? Então você tem aquela comichão de consumidor, Sim. que é criado precisamente por todas as técnicas de propaganda, marketing, merchandising, né? E apresentação de produto, para ficar com vontade de comprar o novo produto e vender o velho. Sim. Então isso faz um giro de riqueza, mantém emprego e, na verdade, as mudanças, via de regra, são muito pequenas. De outro lado, é assim, adquirido o produto, quase instantaneamente, ele deixa de ter interesse. Você quer outra coisa. O carro de sonho, uma vez conseguido, se torna um carro. Você vai querer um outro carro. Não é? Uhum. E isso vida fora, quer dizer, algo profundamente desenvolvido por esta forma de civilização em que o giro das mercadorias deve, de alguma maneira, produzir riqueza. O Joseph Schumpeter fala isso de uma maneira muito clara, que ele fala assim, é uma destruição criativa. Nossa. Você vai destruindo o que era dado não, construído, não tem nada dado, o que era construído até então, para a obtenção de novas coisas. Então, por exemplo, o desejo que as senhoras, em geral, têm, mais do que nós, de adquirir calçados, né? Sapatos. Sapatos. Né? Ficou triste, compra sapato, come chocolate. Né? São mecanismos de, vamos dizer assim, sublimação de momentos de tensão que a própria máquina de venda de produtos sempre explorará. Então, quer dizer, precisamos compreender claramente que o novo, uma vez dado e adquirido, ele já deixa de ser desejado e se quer alguma outra coisa. Sempre se encontra uma deficiência. Mal se sabe usar o celular que se comprou e já sabe ter uma nova perspectiva, tem o número 8, 10, 16, 20, eu vou trocar o meu pelo novo, porque eu preciso estar up to date. Esse é o grande problema. E isso, naturalmente, aquele que ganha é o que vende. É isso. Não é? É o produtor. É o produtor, mas na verdade, veja, o que nós temos? Nós temos um aumento de empregabilidade com isso. E um aumento de tensões sociais, de crise e conflito, porque frequentemente a máquina de apresentação de produtos cria desejos que nem sempre podem ser satisfeitos. Claro, claro. O que leva, de certa maneira, ao furto e a uma série de delitos. Sim. E Muito doenças. Bem. Márcio, adstrito à irrealidade cotidiana, o contemporâneo não consegue a consciência nítida dos fatores que o fazem comportar-se, agir e permanecer vinculado a uma rotina. Como fica? Explique melhor isto para o telespectador, porque é do seu livro também. É do meu livro, é a primeira frase do livro, praticamente. Sim, exato. Eu uso a ideia de adstrito no sentido de uma restrição que tem um certo domínio. Sim. Então, o que acontece? Por que o nosso cotidiano é irreal? Para começar, nós nos informamos sobre esse cotidiano a partir de notícias de jornal, rádio, TV, que são pautadas. É uma restrição sobre o que realmente acontece no mundo, feito por um terceiro, que nos dá informações que ele julga que são relevantes para nós. Portanto, o nosso contato com a realidade, que seria quase impossível normalmente, porque interpretamos
constantemente o que vemos, ainda assim, ele tem mais um grande problema, porque ele é pautado por terceiros. Eu tenho acesso ao que querem, não sei que interesses querem, que eu tenha o contato. Aquilo que julgam que não me interessa, a minha revelia, é excluído do mundo. Então, veja, eu não tenho nem a consciência nítida dos fatores que me fazem ter um comportamento, porque eles são produzidos à distância e são oferecidos a mim de uma certa maneira para que eu os consuma também e me consuma nisso. Então, veja que essa rotina que eu crio, e criar rotina significa reduzir liberdade, porque a variação seria possível com maior liberdade, eu crio uma rotina para criar segurança. O que é importante compreender nisso? Adquirir segurança significa conceder liberdade. Quanto mais segurança você deseja, menos livre você poderá ser. Exatamente para quê? Para estabelecer rotinas, percursos seguros, agires seguros, e isso tudo é inculcado permanentemente para que o sistema normativo consiga, mesmo sem ser coativamente imposto, coercitivamente se manifestar e manter o funcionamento homeostático de todo o sistema. Isso é, cada um de nós é constantemente monitorado, inclusive internamente monitorado, para obter uma forma de conduta que nem sempre é que nos leva a uma, entre aspas, felicidade. Bem, Márcio, como nós estamos conversando aqui sobre filosofia, e você é o mestre. Você é o mestre, é óbvio que você é o mestre. Nós aprendemos muito com você. Vamos supor, você me dá, então, esse leque, né, de ofertas que me seduz interiormente e também mentalmente. Quer dizer, mentalmente para o meu consumo, não só interior, como também ao meu redor. Perfeito. Mas isto provocado pela mídia, que me traz essas informações. E se eu não estou ligado à mídia e sou um pensador do direito, um pensador da conquista da liberdade, longe dessas vicissitudes, como fica? Eu, um pensador, longe desta eloquência, não é, do desejo, não é, e trabalhando com a minha mente, não é, e produzindo a minha mente nesse sentido, liberdade, etc, etc. Bom, eu diria que, primeiro, isso é ficcional. Ficção. Não é possível. Não é possível. Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, é impossível. Supondo que fosse. Ainda assim, eu tenho pontos de partida, tenho referências sociais e acabo pensando em liberdade a partir de velhos modelos. Esse é o grande problema. Isso é, nós não conseguimos mais, e um velho aluno meu me dizia isso com frequência, nós não conseguimos tirar aquilo que já entrou como informação em nosso processo de relação com o mundo. Eu não consigo pensar originariamente, como diria Heidegger. Sim. Eu penso sempre a partir de outros pensadores e talvez eu não fique tão afetado pelas informações existentes, mas também não serei levado ao conhecimento dos outros, porque eu estou afastado. Então, na verdade, eu acabo sossobrando ao meu próprio solipsismo. Eu fico perdido em mim. Muito bem. A partir do momento que você me disse que é ficção, eu concordo. Acho que é ficção mesmo, porque hoje você tem tudo ao seu redor, as ofertas são grandiosas. Na época que só tínhamos o rádio, não acontecia isso. Claro. Não é verdade? Claro. Não é? Na época que a informação não era tão formosa como é hoje, não é? Acontece um fato aqui, do outro lado do mundo reflete esse fato. Se assiste assassinatos ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Como o caso recente da repórter abatida a tiros. Sim, ao vivo. Ao vivo, exatamente, ao vivo. Então quer dizer que isto, naturalmente, é uma ficção. Ótimo, muito obrigado. Porque eu tenho que te provocar aqui.
Lógico. Porque talvez o telespectador em casa ele diz, mas será que ele não pode fazer essa pergunta? Eu, às vezes, quando fico sozinho, fico meditando. E meditar é tão bom. É bom. Meditar é uma maravilha. Você sai daqui do teu, o teu espírito, a tua mente, ela vai lá em cima no universo, através da constelação de Órion, adentra o universo e vai buscar os ensinamentos próprios que nós precisamos. Muito bem, isso aqui é um pouco de divagação da minha parte, mas Não. vale a pena, não é? Não. Sempre é relevante. Constelação de Órion. É muito bom. Essa é a entrada. O grande caçador. Muito bem. Vamos então prosseguir? Como a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, na linguagem do pensamento e na ação? Pois é, a metáfora é uma constante da vida. Nós somos metafóricos por excelência. Então, basta ler, inclusive, as notícias de jornal que tentam ser objetivas, e há metáforas de todos os tipos, não é isso? É. Tem pichuleco, tem não sei o quê, tem... Né? Que, na verdade, não expressam nada, a não ser relações, e por isso é tudo, a não ser relações que, vamos dizer assim, transformam aquilo que parece sólido, seguro, consistente, em coisas que se desmancham no ar. Já disse Marx alguma vez. Isso, exatamente. Bom, Márcio, como que o pensamento e a ação são fundamentalmente metafóricos por natureza? Eu prefiro não falar por natureza. Eu diria que são construções mentais e sociais que nos fazem usar metáforas, metonímias e outras figuras de linguagem, Sim. precisamente porque não somos seres precisos, ainda bem. Então, quase todas as descrições que fazemos têm como se. É o famoso ficcional como se, als ob, do alemão, quer dizer, como se fosse, como se. E isso nos dá uma aproximação, vamos dizer assim, intersubjetiva possível para compreender a, entre aspas, realidade. Que construímos o tempo todo. Que é sim, muito bem. Dr. Márcio Pugliese, poxa vida, é uma honra tão grande você estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Vamos brigar por isso. Porque você sabe, né, Márcio, que nós aqui produzimos este programa exatamente para levar ao telespectador a informação correta. Claro que hoje nós estamos tratando um campo um pouco diversificado, ou seja, um pouco mais avançado, que é do campo da filosofia. Sim. Mas a filosofia é muito importante e o telespectador tem que conhecer isto. Claro. Não é? Muito bem. Márcio Pugliese, você, um ser humano privilegiado pela capacidade e competência intelectual que ostenta, isso é verdade, porque você é meu amigo de longa data, eu posso dizer isto, qualificando desta maneira e passar isso para o telespectador, que é importantíssimo. Pode responder, dentro do tema que estamos tratando hoje, se a incompetência e péssima administração de um presidente da República de um país, face evidentes ligações a governos terroristas e comunistas, pode mesmo, em caráter remoto, ter o comportamento de traição e lesa-pátria e estar atrelado conscientemente às ações políticas de corrupção? Bom, é uma pergunta que parece muito difícil, porque politicamente tem consequências sérias, mas que tecnicamente é muito facilmente resolúvel. Como? Em primeiro lugar, vinculações internacionais são relações que levam em conta interesses dos mais variados tipos, inclusive comerciais. Você já disse isso aqui. Tá? Por isso, estou retomando exatamente para dizer. Por exemplo, quando você tenta, de alguma maneira, construir um porto, por exemplo, para falar genericamente, um porto em um país que está numa rota comercial relevante, à boca de um canal que liga o Atlântico ao Pacífico e de que depende larga parte do trânsito de mercadorias entre um aliado recente, que já foi inclusive banido de relações internacionais por um determinado país, você tem, na verdade, um investimento para a obtenção de resultados a longo prazo. O grande problema é que segurança foi dada para isso. Não é? Quando você tem um banco de investimento que está ligado ao desenvolvimento social
do seu país, e você começa a investir em outro país, você deve ter motivação política para exportar mão de obra e engenharia para esse país, que é o que efetivamente aconteceu. O que não se pode, na verdade, suportar, e portanto você vai ter relações comerciais com países de todas as naturezas e vieses, e de alinhamento político diferente de uma democracia liberal, que também tem os seus problemas. O que você tem de grande problema é as políticas de corrupção e de enfraquecimento das instituições internas. Isso sim é um problema, porque basicamente você está tentando fazer, com a ação política, sim, a transformação da chamada democracia liberal num socialismo de Estado. Nós vamos só ver a quem interessa essa transformação. É a única pergunta que resta sobre a pergunta feita. A quem interessa a transformação de uma democracia neoliberal que continua tendo os mesmos donos do poder para uma sociedade baseada num socialismo de Estado que terá, talvez, outros donos do poder. Essa é a grande questão. Bem, Márcio, vamos agora lembrar o professor Miguel Reale quando assinala: Del Vecchio parte de Itio Vanni para logo superar sua posição empírica, assumindo uma atitude de relevo no neocantismo contemporâneo, cujos pressupostos procura conciliar com a grande tradição do direito natural clássico, sendo justo lembrar também a contribuição que naquele sentido foi dada por Higino Petroni. E dentro desta linha de evolução que encontramos uma divisão tripartida da filosofia do direito, obedecendo ao critério de que o homem é um ser que conhece e age. Conhecer, agir e ser são 3 pontos de vista levados em consideração para se discriminarem os problemas da filosofia jurídica. Vanni, positivista, mas um positivista que procurava conciliar os ensinamentos de Auguste Comte com as exigências da sociologia pós-comteniana, em uma visão mais ampla dos problemas filosóficos, inspirando-se em alguns legados culturais de Immanuel Kant. Então, Márcio, aí está a proposta. Por favor, disseque para nós. Bom, eu diria que esse é um momento de inflexão na história da filosofia, em que o direito natural cultivado pela linha, vamos dizer assim, aristotélico-tomista, lembrando em particular a escola belga, entre os quais Jean Dabin, né, se preocupava basicamente em conseguir uma natureza humana que servisse de pressuposto para a formulação de toda vamos dizer assim, a teoria de direitos humanos do período, e que começa a encontrar no neocantismo, tanto de Marburgo quanto de Viena, uma certa oposição por efeito de um positivismo implícito. O professor Norberto Bobbio, no seu livro O Positivismo Jurídico, faz uma longa exposição desse trajeto, tentando mostrar como, afinal de contas, o positivismo, que é dominante na prática usual do direito, acaba se impondo e afastando o direito natural quase definitivamente da estratégia argumentativa do direito contemporâneo. Hoje temos algumas ressurgências dessas posições embutidas tanto por um kantismo muito acirrado, que se desfaz hoje também. Nós temos hoje um profundo trabalho de estudo de Kant na Europa, Estados Unidos e daí por diante, para tentar, de alguma maneira, encontrar um novo caminho filosófico para a sociedade contemporânea, que não é para mais... aplicar a sociedade contemporânea. Isso. Que não é mais igual àquilo que acontecia, uma sociedade de dados com controles a longa distância, né? E que não tem mais uma base tão relevante nem no direito natural, nem no kantismo. Essa fala do professor Miguel Reale aponta diretamente para essa transformação que viabiliza hoje se pensar num direito mais adequado para a sociedade em que vivemos. Muito bem, eu gostaria que você nos informasse, porque você é um
eminente professor aqui da USP, da PUC, você é bem preparado, e você também é advogado. Sim. Eu gostaria de saber de você, para nós informarmos o telespectador, se os advogados costumam, nos fundamentos de uma peça, de uma postulação ao judiciário, se eles costumam levar esta eloquência filosófica para discutir um fato. Os que têm vamos dizer assim, uma preparação adequada, normalmente usam a filosofia, a sociologia e demais disciplinas que são essenciais à prática do direito para trabalhar com os casos difíceis. Nos casos mais fáceis, nem mesmo eu uso. Você tem a rotina do tribunal, tem os julgados, tem a jurisprudência, e a peça tem de ser simples, porque o juiz não tem tempo para ler tudo aquilo. Mas nos casos difíceis, a filosofia é absolutamente essencial para dar substrato ao pedido. Muito bem. Você me deu já a posição que eu esperava, e é verdade, telespectador. Nós temos aqui nos preocuparmos também com a eficiência da morosidade. Quer dizer, a eficiência da morosidade de uma forma mais positiva, não é verdade? Quer dizer, trancá-la, encarcerá-la para que nós tenhamos um judiciário mais flexível e mais célere. Não é isso? Perfeito, é isso. Muito bem, doutor Márcio, eu fiquei encantado com a sua posição sempre eloquente aqui no Direito e Justiça em Foco. Portanto, eu peço agora as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de dizer que a filosofia tem servido a muitas finalidades ao longo da sua história, servido a governos autocráticos, poderosos, mas ela sempre teve um viés de inquietude diante das ocorrências sociais. Por isso eu convido a todos os telespectadores que dediquem alguma parte do seu tempo a uma formação filosófica mais consistente para adquirir um ferramental crítico adequado à nova sociedade que se desenha e que afastará impiedosamente dos postos de trabalho a todos que permanecerem na mesmice de sempre. A sua colocação sobre a ética de Kant, porque eu acho que é aí que está o foco, ela foi bastante própria, porque me parece que nos dias de hoje nós nos afastamos como é que eu posso dizer, desta eloquência de comportamento. Sim. Eu penso mais ainda que talvez a regra de ouro de uma ética contemporânea, mais do que o imperativo categórico do Kant, fosse que procurássemos causar em nossas ações, diante da totalidade de conhecimento disponível no caso, o mínimo de prejuízo a todos, particularmente nas sentenças judiciais. Muito bem. Dr. Márcio Pugliese, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a sua participação no programa Direito e Justiça em Foco. Depois de tudo que aprendemos hoje, vou encerrar o programa sob a luz do que diz Charles Darwin. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis às mudanças. Quero agradecer ao mestre Márcio Pugliese pelos ensinamentos transmitidos neste programa que nos possibilitou evoluir sobre o conceito de direito, cultura e civilização. Muito obrigado, Márcio.